Muito bom dia a todos. Começo por pedir desculpa desta voz, mas espero estar convosco até ao fim desta apresentação. E é particularmente importante para mim começar hoje o dia a pensar nas pessoas. É que isso deixa-me uma agradável sensação, um agradável sentido de responsabilidade, porque as pessoas têm de facto que ser o centro, de um lado, das nossas políticas públicas e também, no caso concreto aqui, da discussão sobre a tecnologia. E diria mesmo mais, qualquer debate que não tenha as pessoas em consideração, ainda que estejamos aparentemente só a falar em tecnologia, tende a ser praticamente irrelevante. Por isso, aquilo que me proponho neste princípio de dia é fazer uma reflexão convosco sobre qual é o lugar do ser humano no mundo digital. A conferência deste ano, aliás, curiosamente, gira um pouco à volta de alguns conceitos interessantes, como sejam a teoria do caos e do chamado efeito borboleta. E ao falar da teoria do caos, obviamente, recordo-me do filme que em 93 popularizou um pouco, junto do grande público, esta ideia. É, aliás, um dos mais celebrados filmes na área da ficção, o Parque Jurássico. Neste filme, um professor universitário, matemático de formação, apresenta de uma forma lúdica esta ideia da teoria do caos, resumida àquilo que se chama o efeito borboleta. É verdade que uma borboleta que bata as asas em Pequim, e, enfim, não escolhi Pequim por nenhuma razão geopolítica, mas uma borboleta que bata as asas em Pequim, isso faz com que possa chover, digamos que em Nova Iorque. E o que é esta ideia deste pequeno movimento num sítio e de um grande impacto do outro lado tem a ver com a nossa conversa? É que, de facto, estamos a falar de sistemas complexos. E a imprevisibilidade de sistemas complexos que leva a que um mínimo evento tenha consequências relevantes que nós não possamos facilmente identificar. É mesmo por isso que é talvez um pouco inútil e até presunçoso acharmos que conseguimos prever e controlar todas as consequências das nossas ações quando estamos envolvidos num sistema bastante complexo. E é verdade que com a aceleração da tecnologia e com a consequente complexidade dos sistemas que regem de alguma maneira a nossa sociedade, então este efeito borboleta encontra talvez mais do que nunca a sua aplicação. No filme, as consequências da ousadia de criar dinossauros que já tinham desaparecido há 65 milhões de anos, depois deles se extinguirem, leva a consequências que, aliás, são bem exploradas em algumas das sequelas do filme e, de alguma maneira, a ideia que é passada é que nem sempre estas tentativas bem intencionadas de utilizar a tecnologia, se não se encontrarem num contexto mais global e mais enquadrador, podem, de facto, levar a situações que possam, aliás, ser exploradas por interesses que eu chamaria, no caso das sequelas do filme, menos benevolentes. Mas é de facto também verdade que a arte em geral, o cinema, como vimos este exemplo, e também a literatura, nos oferecem montes de referências ao uso da tecnologia, umas sob uma perspectiva muito otimista, outros sob uma perspectiva menos otimista, uns mais entusiastas, outros menos, e outras, aliás, bastante céticas, e eu poderia mesmo dizer quase tenebrosas e fatalistas. A arte, de alguma maneira, tem este mérito de amplificar os desejos e, de alguma maneira, também nos ajudar a meditar sobre as inquietações do ser humano e são, aliás, uma forma interessante de pensarmos nos problemas e, de alguma maneira, de os anteciparmos. Mas, quando pensamos que os sistemas complexos, e hoje em dia, quando olhamos para a complexidade dos nossos sistemas,
de uma base tecnológica, podemos pensar que este é um problema muito recente. E, na verdade, não é. Já a mitologia grega nos dá vários exemplos. Por exemplo, Prometeu, que roubou o fogo dos deuses, comparo aqui o fogo à tecnologia ao nosso serviço, para o dar à humanidade. De alguma maneira, dar à humanidade um privilégio que era apenas dos deuses. E por isso, os deuses o castigaram. E também, quando pensarmos em Ícaro, que ousou voar mais alto, utilizando a tecnologia, na altura, asas de penas e de cera, que aliás lhe tinham sido dados pelo seu pai Dédalo, para que ele pudesse fugir do labirinto que foi criado com, aliás, muito engenho para encerrar o Minotauro. Ou seja, a tecnologia que nós por vezes pensamos que nos lança desafios hoje em dia, lança-os desde a antiguidade. Portanto, a pergunta que se põe neste contexto é: mas o exemplo de Prometeu ou o exemplo de Ícaro devem levar-nos a não sermos ousados? Devemos deixar de ser ousados, de recear, pagar o preço da ousadia e conformarmos por isso àquilo que conhecemos, ao que temos? É que verdadeiramente saber como usar adequadamente a tecnologia, como acompanhar a sua evolução e qual o lugar do homem no mundo tecnológico, é uma questão que a humanidade se depara desde sempre. É uma questão cada vez mais presente. Volto a fazer referência à complexidade dos sistemas tecnológicos que hoje suportam o nosso viver em comum, mas que, de alguma maneira, são um problema que nos acompanhou durante todo o progresso da humanidade. Não nos esqueçamos que esta humanidade que hoje nos aparece, como nós a conhecemos, nos cerca de 2,5 milhões de anos em que a espécie humana já leva neste planeta, mais de 99% foi passado no Paleolítico. E que, de facto, só há 12 mil anos ganhamos esta capacidade para deixarmos de ser uma espécie nómada, vagueando à procura do sustento, utilizando ferramentas, tecnologia muito rudimentar. Só há 12 mil anos é que começámos a dominar a agricultura e passámos a viver em conglomerados que hoje chamamos cidades. E só em metade deste tempo desenvolvemos a escrita, e com essa tecnologia surgiram as civilizações e desenvolveu-se a nossa capacidade cultural, mas também de transmissão de conhecimento. Pensem, por exemplo, nos computadores. Há 70 anos, quando apareceram, eram muito grandes, eram monstros, que ocupavam salas inteiras. Hoje passaram a ser um elemento central nas nossas mesas de trabalho, com a invenção da internet, há tão pouco como 30 anos, talvez. Então, com esse aparecimento, diversificamos de tal forma a sua utilização que eles assumem múltiplos formatos, estão nos nossos bolsos, estão nos nossos pulsos. E lembramos também que a vulgarização dos telefones móveis, dos smartphones, tem 10 anos. E olhemos aqui só para vermos, não é muito relevante os dados específicos, mas é relevante ver esta curva ascendente. Assim como se nós compararmos com o custo da sequenciação do genoma humano, vejam como o custo baixa. Estamos, portanto, perante desafios que, sendo de sempre, são também novos. E a pergunta é precisamente, na nossa sociedade de hoje, que é verdadeiramente uma sociedade digital onde os sistemas informáticos e a informação ocupam um lugar absolutamente central em toda a nossa vida, em que o mundo físico e o mundo digital de alguma maneira se fundem nesta noção de gêmeo digital,
que é, aliás, capacitada por tecnologias disruptivas como a internet das coisas, ou a computação distribuída, ou a computação quântica, ou a inteligência artificial. Então, é neste contexto de uma sociedade essencialmente digital que nós temos que continuar a fazer a pergunta que eu formulei no início. Qual é o lugar do homem neste desenvolvimento? O futuro que aí vem, o futuro que nós já antevemos hoje, é aquele em que as próprias máquinas vão comunicar entre elas, sem intervenção do homem. É um futuro onde poderemos ver máquinas sem condutor, não sei se lhe posso chamar automóveis, sem condutor, a circular nas nossas estradas. Podemos manobrar com extrema precisão e à distância máquinas que podem estar, por exemplo, a retirar algumas substâncias do solo em lugares muito perigosos e inacessíveis, ou fazer uma intervenção cirúrgica remotamente, ou inclusivamente talvez possamos substituir o homem em simulações de ensaios clínicos para testar novas vacinas ou novos tratamentos médicos. É nesta sociedade que nós temos sempre que nos perguntar: e qual é o lugar do ser humano neste futuro? Qual é o lugar do ser humano no mundo onde a tecnologia serve tantas vezes para alienar, para ocupar todo e qualquer minuto livre e evitar que caiamos no tédio? Oh meu Deus, Deus nos livre do aborrecimento e do que o aborrecimento nos possa trazer. E as máquinas evitam cairmos nesse tédio, dando-nos feeds e timelines permanentemente atualizados. Qual é o lugar do humano no mundo em que nos absorvemos, ou talvez em que somos absorvidos em dispositivos que permanentemente recolhem informação sobre nós, para saber mais de nós, construindo o nosso perfil, para saber o que é mais conveniente mostrar-nos, sugerir-nos ou vender-nos? Qual é o lugar do ser humano no mundo em que esta informação serve para criar uma ilusão da própria realidade, baseada na nossa tendência para querer ver confirmadas as nossas crenças, tomando a verdade uma questão de opinião? Qual é o lugar do ser humano no mundo em que as decisões tendem a ser tomadas cada vez mais com base em algoritmos, com menor intervenção humana e com evidentes riscos de discriminação, e onde a inteligência artificial e a robotização tendem a substituir o ser humano, com resultados cada vez mais impressionantes, especialmente se pensarmos em tarefas complexas? Mas, como disse o escritor francês Romain Rolland, Prémio Nobel da Literatura, o pessimismo da inteligência não pode abalar o otimismo da vontade. Eu diria mesmo que temos que combinar esta ideia de sermos cautelosos, mas ao mesmo tempo otimistas. Saber, portanto, colocar o ser humano no centro da discussão e da ação sobre o futuro é absolutamente essencial. Em última análise, o futuro que criamos depende de como nós nos posicionamos perante os problemas e as soluções. E a pergunta é verdadeiramente esta: queremos nós ser parte da criação desse futuro ou queremos que os outros escolham por nós? Queremos, portanto, ser protagonistas ou espectadores? Queremos escolher ou deixar que os outros escolham por nós? Essa é uma questão absolutamente fundamental. E muito a propósito disso, queria só referir aqui brevemente que hoje assinalamos o Dia Nacional da Participação. Um dia em que a administração se mobiliza para responder melhor aos anseios do cidadão, para mudar os seus modelos de gestão, especialmente sob dois pontos de vista: sob o ponto de vista da transparência e sobre o ponto de vista da participação dos cidadãos. Aliás, para mim é particularmente importante, e para este Governo, esta ideia de que em qualquer política pública
nós temos que auscultar, ouvir os cidadãos. E é verdade que não pode ser só a responsabilidade nossa, mas tem que ser a responsabilidade de todos aqueles que participam no desenvolvimento tecnológico e científico. Dizia o médico Abel Salazar, o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. E isto parece-me uma advertência particularmente importante para que nós tenhamos bem consciência do perigo de considerarmos que o nosso conhecimento técnico é a única coisa que importa quando estamos a ter em consideração as políticas e o bem da nossa sociedade. Dispensando de alguma maneira ou não considerando como relevantes, para além da discussão técnica, um conjunto de outros aspectos que são importantes para a experiência humana. As políticas, de facto, públicas, têm que se centrar sempre muito para lá da parte tecnológica noutros aspectos. E é por isso que é importante que nós ponhamos, no contexto europeu, muito foco nas questões relacionadas com o Regulamento Geral da Proteção de Dados. Ou que tenhamos em consideração os aspectos de cibersegurança que são veiculados ao nível europeu na diretiva NIS. Ou que olhemos para os regulamentos recentes na área dos mercados digitais e dos serviços digitais, precisamente para que, muito para além da parte tecnológica, sejamos capazes, no contexto dos serviços digitais ou dos mercados digitais, olhar, por exemplo, para as plataformas digitais e fazer com que elas conduzam a sua atividade de uma forma transparente, com respeito pela privacidade e pelos utilizadores e prevenindo fenómenos de aproveitamento indevido, como, por exemplo, no caso, digamos, da desinformação. E também não é por acaso que, dando esta complementaridade entre tecnologia e outros aspectos, Portugal deve sentir-se orgulhoso de ter sido um país pioneiro ao aprovar a Carta de Direitos Humanos na era digital. E também que durante a última presidência portuguesa do Conselho tínhamos levado à aprovação ao nível da União Europeia desta Declaração de Lisboa com um título que é por si só absolutamente sugestivo. Digital Democracy with a Purpose. Que, aliás, tem impacto significativo, por exemplo, na década digital da Comissão Europeia. Vou terminar deixando-vos estas 3 perguntas que para mim são importantes. Digital porquê? Digital para quê? Digital para quem? Digital porque é melhor, porque é mais fácil, porque a tecnologia nos abre possibilidades imensas que não poderiam ser exploradas de outra maneira. Digital porque é mais transparente. Digital porque envolve mais o cidadão. Mas não digital só porque sim. Digital para quê? Para simplificar processos e para melhorar a maneira como as nossas organizações funcionam, para que elas funcionem melhor, para que elas substituam os paradigmas do passado pelos paradigmas do futuro, criando valor acrescentado, mas não só adicionando o digital ou a tecnologia de uma forma acrítica. Isso só pode acontecer se incutirmos no modo de pensar digital, no modo de desenvolvermos a atividade das nossas organizações, esta perspectiva tão importante do humano. E, finalmente, digital para quem? Digital para todos, sem deixar ninguém para trás. Fazendo com que as pessoas que não têm a literacia ou a confiança no digital possam ser convidadas a passar, a migrar de um mundo ainda analógico para um mundo mais digital. Termos um futuro utópico ou um futuro distópico depende ainda e muito de nós. O futuro pode ser muitas coisas, mas será, antes de mais, aquilo que escolhermos que seja. Importa é que não deixemos de poder escolher
e ao poder escolher, o façamos conscientemente. Importa que continuemos a ser cidadãos conscientes, empenhados e conscientes, porque estamos a construir uma sociedade digital em que os valores económicos e sociais têm igual importância. Não queríamos só o futuro, queríamos o nosso futuro. Muito obrigado a todos.